Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. É um prazer imenso estar com você e mais esta oportunidade. Aqui estamos fazendo uma série de exposições sobre as 7 cartas do Apocalipse. No vídeo anterior, nós nos preocupamos apenas em dar uma visão geral sobre o livro do Apocalipse e também sobre as 7 cartas. Todas elas foram destinadas por Cristo através do seu discípulo João, que se encontrava na ilha de Patmos. Ele foi levado para lá num período de grandes perseguições e ele então recebeu da parte de Cristo visões e ele foi instruído a registrar aquelas visões, destinando todos os seus registros, todas essas cartas, para as 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor. 7 igrejas. Das 7 igrejas, nós temos basicamente a primeira. A carta foi destinada para Éfeso. A última carta foi destinada para a igreja que se encontrava em Laodiceia. Nessas 2 igrejas, Éfeso e Laodiceia, nós encontramos as advertências, a oposição de Cristo mais contundente contra aquelas igrejas. Depois nós temos a 2ª carta e a 6ª carta, a carta que fora destinada para a igreja de Esmirna e aquela que foi destinada para a igreja de Filadélfia. Para essas 2 igrejas, nós basicamente não encontramos nenhuma advertência contundente, severa, da parte de Cristo contra essas igrejas. Mas nós encontramos palavras de elogios. Agora, para as outras cartas de Pérgamo, de Sardes e de Tiatira, que se encontram basicamente no meio desta ordem, nós encontramos um misto de advertências e também de elogios. Mas há um aspecto interessante que conecta todas estas, na verdade, 2 aspectos que conectam todas essas cartas. Primeiro, a revelação de Jesus. Em todas essas cartas nós encontramos a revelação de Jesus, no aspecto que João já tinha tido como revelação antes do capítulo 2. No capítulo 1 nós temos descrições a respeito de Jesus que encontramos em cada uma das cartas. Isso apenas testifica o fato de que Jesus, o Filho de Deus, se encontra no meio da igreja. Ele está presente no meio do seu povo. No período de tantas perseguições e tribulações, esta palavra, esta revelação, traz conforto e alento ao coração de todos aqueles que creem em Cristo. Segundo, todas essas igrejas estavam enfrentando dificuldades externas, mas também estavam enfrentando dificuldades internas. E o propósito dessas cartas é de orientar as igrejas naquele contexto das tribulações. E estas mensagens, estas cartas, elas são ainda atuais para todos nós, pois ainda nos orientam, ainda nos fortalecem a fé, ainda nos conduzem até que o Senhor Jesus seja revelado do alto céu. Assim, portanto, nós queremos introduzir o assunto de hoje, que vamos tratar a respeito da carta que fora destinada para a igreja em Éfeso. E em todas essas cartas, como eu já disse, nós temos objetivos muito claros, que é de fortalecer a igreja em meio às suas tribulações externas, mas também orientar a igreja quanto às suas tribulações internas. Problemas estes que estão no foco da palavra de Deus. E a igreja de Éfeso, bem como todas as demais igrejas, até mesmo a igreja de Esmirna e de Filadélfia, são advertidas a perseverarem na fé, olhando para aquilo que está prometido e sabendo que o dia se aproxima, quando o Senhor Jesus haverá de ser revelado dos céus para buscar o seu povo e se vingar dos seus inimigos. Então, em todo este estudo de hoje sobre a igreja de Éfeso e a mensagem que Cristo destinou a ela, receba essa palavra como sendo uma palavra, a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida e para toda a igreja que se encontra na face da terra. Nós vamos começar orando e pedindo a Deus que nos conduza e nos abençoe em todo esse estudo que temos planejado para o dia de hoje. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede neste momento, mesmo através da internet, de recebermos a palavra do Senhor e a explicação dela.
e que o Senhor soberanamente possa fortalecer a nossa fé, nos orientar, nos santificar, confrontar o nosso pecado e nos conduzir de acordo com a Tua vontade. O nosso desejo, Senhor, é de perseverarmos na fé, em meio às calamidades externas, mas sobretudo em meio, Senhor, às seduções do pecado que se encontram na nossa vida e até mesmo dentro da igreja. Que o Senhor, assim, nos purifique, nos santifique, nos conduza segundo a Tua boa vontade, para a glória do Teu nome e para o bem do Teu povo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar o nosso estudo fazendo aqui uma breve introdução sobre o contexto que se encontrava a igreja em Éfeso. Mas antes, vale a pena lembrar aquilo que está declarado no capítulo 1, verso 1. O propósito de todo o livro do Apocalipse é revelar a pessoa de Jesus. Isso é importante de ser dito porque no meio de todos os eventos que envolveram as igrejas e as cartas trataram exatamente aqueles contextos históricos, podemos nos distrair achando que o que está em foco são aqueles contextos internos da igreja, as tensões que aquelas igrejas estavam vivendo e até mesmo as virtudes de todas elas. Ora, o objetivo central de todas essas cartas é de revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é por causa dessa revelação, ou com base nessa revelação, que todas as orientações são concedidas às igrejas que se encontravam ali. Esse é o objetivo central do livro de Apocalipse, e é com base nisso que nós lemos o capítulo 1, onde João nos apresenta uma introdução de todo o livro, o propósito e a visão de Cristo entre as igrejas. Depois, no capítulo 2 e também no capítulo 3, nós temos agora os capítulos que tratam as 7 cartas, antes de, no capítulo 4 e o capítulo 5, revelar o governo de Deus e também a autoridade do seu Filho Jesus Cristo. Em todo esse conjunto de capítulos que temos aqui, Jesus é revelado como glorioso entre as igrejas. E é isso que importa para nós. Como dissemos aqui no último vídeo, Jesus, ele orientou João quanto à estrutura de todo o livro do Apocalipse. João deveria escrever, como está dito no verso 19, as coisas que ele tinha visto, concernentes à revelação de Cristo que estava falando com ele. Nessa visão, João percebeu que ele se encontrava entre os 7 candeeiros e tendo na sua mão direita as 7 estrelas, ou seja, os 7 pastores que governavam ou que dirigiam, que pastoreavam as igrejas e eram seus representantes diretos. Essa interpretação se encontra no próprio capítulo 1 e quem dá essa interpretação é o próprio Cristo. Também no capítulo 1 nós temos a base dessa revelação sobre como Jesus agora atua dentro da igreja e quais são as suas mensagens específicas para cada uma das igrejas. Essa foi a visão que João teve a respeito daquilo que ele tinha visto. Mas agora as cartas estão relacionadas com aquilo que são, ou seja, os interesses e as necessidades do contexto atual do apóstolo João diante daquelas igrejas. Depois, a terceira estrutura do livro é aquelas coisas que hão de acontecer depois destas. Porque o livro é um livro profético que fala de questões que seriam realizadas além daqueles dias. O nosso foco, portanto, nessa série de estudos é aquilo que Jesus diz para João: escreve as coisas que são. Estamos aqui diante das cartas que João escreveu e enviou para aquelas igrejas. E isso nós encontramos no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Apocalipse. A cidade de Éfeso, ela era a capital da província romana da Ásia, residência oficial do governador. Estava situada em um lugar privilegiado na costa do Mediterrâneo, a mais ou menos 5 quilômetros de um porto muito visitado e de uma importante via de comunicação com o interior da Ásia. Era uma cidade muito bem localizada, estrategicamente localizada, e a partir dela, então, poderia-se alcançar várias outras regiões do interior da Ásia a partir de uma via que conectava a cidade de Éfeso com as principais cidades da Ásia Menor, como nós vimos no vídeo anterior. Ela era considerada a segunda mais populosa do Império Romano. Ela tinha mais ou menos 200 mil pessoas e só perdia para a grande cidade de Roma naquele período. Nós temos agora um mapa
mostrando todo o Império Romano, né? Toda a extensão do Império Romano. E aqui fica fácil para nós localizarmos a cidade de Éfeso, onde se encontrava. Se encontrava bem na costa mesmo, ali da Ásia, e era banhada pelo mar Mediterrâneo. A cidade de Éfeso, ela era palco de intensa idolatria, principalmente pelo culto a Ártemis, Diana, assim como chamada pelos romanos. Isso é o que nós encontramos a respeito de Diana no capítulo 19 do livro de Atos, verso 24, capítulo 19, verso 24, 27 a 28 e também 34 a 35. Ela era uma deusa associada à natureza, a animais e à fertilidade, ao exagero e exploração sexual, uma das 12 do Olimpo. Tamanha importância desta divindade no panteão grego naqueles dias. E pelo culto ao imperador, no templo dos Sebastói, a família de Vespasiano, Tito e Domiciano, imperadores romanos, a cidade de Éfeso se tornou também bastante conhecida por causa justamente desse templo. Em Éfeso, a relação entre o culto a Ártemis e a religião estatal de Roma era bastante estreita. Era uma cidade, resumidamente, profundamente idólatra. E na sua idolatria, ela era também bastante comprometida com a imoralidade sexual e com o comprometimento, a aliança com o Império Romano naqueles dias. Então, o cristão, dentro desse ambiente, ele não tinha muita chance, ele não tinha muita liberdade, porque de um lado tinha os opressores políticos e, por outro lado, amparada pelas autoridades e pelo regime político, tínhamos a idolatria pressionando também a igreja. Ser crente naqueles dias, naquela cidade, era realmente um desafio imenso para qualquer cristão. Agora eu trago para todos vocês uma breve ilustração do que era o templo de Ártemis, ou Diana dos Efésios. Aqui nós temos um protótipo, mas aqui agora nós temos a ruína. Esse era o templo dedicado a Diana e que se encontra até hoje para visitas ali na cidade de Éfeso. Éfeso era também uma relevante sede do intelectualismo grego. Nós temos aqui ao lado a famosa Biblioteca de Celso, uma biblioteca muito conhecida naqueles dias e até hoje as ruínas se encontram ali para turistas. Dá para se perceber que a biblioteca ela era muito grande. As pessoas ficam bastante pequenas próximas dessa biblioteca. O livro de Atos faz referência a 2 visitas de Paulo a Éfeso. A primeira foi breve, isso está registrado no capítulo 18, verso 19 ao verso 21, mas a segunda se prolongou, como diz capítulo 19, verso 1 ao verso 20, e também no verso 31, se prolongou por 3 anos. Então, esta é uma das cidades que Paulo mais dedicou o tempo do seu ministério. A segunda cidade que Paulo dedicou mais tempo do seu ministério foi a cidade de Corinto. Mas a cidade de Éfeso foi a cidade que Paulo mais dedicou o tempo do seu ministério. Quando nós lemos, por exemplo, a Epístola aos Efésios, percebemos uma profundidade teológica distinta de outras epístolas. Isso se dá pelo fato de Paulo ter dedicado muito do seu tempo na doutrinação e no pastoreio dos crentes daquela cidade. A tradição cristã indica que João, ele viveu muitos anos em Éfeso, onde teria escrito o Evangelho, que traz o seu nome, o Evangelho de João, e as 3 epístolas atribuídas também ao seu nome, 1ª, 2ª e 3ª João. Nós vamos ler agora o texto de Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao verso 7, onde nós temos o registro da mensagem de Cristo para a cidade de Éfeso, e o texto diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venham a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Este é o texto, nós estaremos analisando cada uma das suas partes e eu peço a sua atenção especial neste momento. O texto começa dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. A pergunta que fazemos aqui é: para quem esta carta foi escrita? O texto começa dizendo ao anjo. A palavra grega significa mensageiro, aquele que possuía o encargo de comunicar a carta para a igreja. Nós encontramos no livro do Apocalipse essa palavra anjo em várias ocasiões. Contudo, a palavra anjo, ela pode se referir tanto a uma criatura espiritual, um anjo, uma criatura espiritual, como pode também se referir a uma pessoa encarregada de levar mensagens. É isso que significa a palavra anjo no grego, o mensageiro. Então, o que nós encontramos aqui nesse contexto é que esse anjo se refere àquele que tinha o encargo de comunicar a carta para a igreja. Então, era o representante, a autoridade estabelecida dentro da igreja. A carta chega para esse mensageiro, e esse mensageiro deveria comunicar, assim como nós encontramos no capítulo 1 do livro de Apocalipse, no verso 3, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Ou seja, aquele que lê, embora algumas traduções, a palavra aquele que lê se encontram no plural, originalmente essas palavras se encontram no singular, exceto o verbo aqueles que ouvem. Isso sim está no plural, porque a carta foi destinada, o livro foi destinado para pessoas específicas que tinham que comunicar a toda a igreja. A carta foi escrita e remetida por João. Ele recebe a revelação, registra, envia para o mensageiro que tinha então a responsabilidade de comunicar a toda a igreja, no caso aqui, a igreja de Éfeso. Então a carta ela foi escrita e remetida por João, mas ela foi endereçada por Cristo, porque o texto continua dizendo: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É isso que nós identificamos no verso 12 do capítulo 1. Qual é o remetente original desta mensagem? É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele detém poder sobre a igreja e habita no meio dela. Ele está no meio da igreja. Ele governa, ele reina soberanamente no meio da igreja. E é ele quem se dirige à igreja de modo direto e imediato àquela igreja. No verso 2 nós lemos: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Cristo declara conhecer a igreja. Ele conhece muito bem a igreja. Ele é onisciente. Ele sabe quais são os interesses da igreja e ele faz uma avaliação profunda, além da estética, além dos seus templos, além das suas programações, além da sua influência na sociedade. Cristo conhece profundamente a igreja porque ele é soberano e tem ciência sobre todas as coisas. Nada escapa à sua atenção. E aqui nós vemos as percepções de Cristo a respeito da igreja. A primeira percepção, são 3 basicamente, a primeira percepção que nós temos aqui de Cristo sobre a igreja de Éfeso diz respeito aos seus trabalhos. Diz o texto: conheço as tuas obras, ou seja, suas ações ministeriais. Ele diz também conhecer o seu labor, tanto o teu labor. O que é o labor? É o trabalho realizado sob alta exigência. É aquele trabalho intenso, difícil de ser realizado. Não só as obras da igreja, mas também a condição que a igreja estava submetida para exercitar a sua vocação no meio daquele contexto. E termina dizendo no verso 2 ainda:
como a tua perseverança. Cristo declara conhecer a perseverança, ou seja, a paciência daquela igreja para suportar a intensidade do trabalho do seu testemunho naquele contexto. Também no verso 2, nós identificamos uma outra percepção de Cristo sobre a igreja. Cristo, ele está atento ao trabalho da igreja, mas ele também está atento à pureza da sua igreja. O texto diz, e que não pode suportar homens maus. Aquela igreja, ela suportava as tribulações, com perseverança no fiel trabalho da palavra. Mas a igreja de Éfeso, ela não suportava os que se recusavam a obedecer à palavra de Deus. Ela não conseguia suportar homens maus, aqui se relacionando com os apóstatas e também com os imorais. Tanto aqueles que eram da igreja, mas que viviam contra a mensagem da palavra de Deus, o testemunho de Cristo, como também aqueles que, por causa disso também, se envolviam com a idolatria e na idolatria com a imoralidade sexual. Portanto, a igreja nesse contexto, ela não suportava exercitando a disciplina, denunciando os faltosos, tratando os maus e até mesmo considerando muitos deles como não sendo pertencentes do corpo de Cristo por causa da identificação que eles assumiam com a idolatria, com a imoralidade sexual e com a rebeldia contra Deus. A igreja, ela não suportava homens maus dentro de si mesma. Uma terceira percepção que nós temos aqui de Cristo a respeito da igreja de Éfeso diz respeito ao seu discernimento espiritual. Ela não era uma igreja ingênua. Ela era uma igreja intensa no trabalho do seu testemunho de Cristo no contexto das tribulações, das perseguições, das incompreensões. Ela era uma igreja que não suportava homens maus, porque ela zelava e ela priorizava a sua pureza nesse sentido, mas ela exercia um discernimento espiritual. Diz o texto que ela colocava à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram apóstolos. Eram falsos apóstolos, e os achaste mentirosos, ou seja, eles não estavam comprometidos com a verdade de Cristo, portanto, eles não representavam a autoridade de Cristo naqueles dias, eles eram falsos apóstolos. A igreja provava e julgava os maus obreiros, e nós encontramos no Novo Testamento 3 provas que a igreja primitiva, ela observava em relação aos seus obreiros. Primeiro, ela observava e testava a doutrina. Essa primeira prova, se a doutrina que aqueles homens estavam ensinando estava de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ela comparava, assim como os bereanos, lá no capítulo 17 do livro de Atos, que ouviam todas as coisas que Paulo pregava, mas ouviam comparando com as Escrituras para saber se as coisas eram assim mesmo. A igreja de Éfeso era uma igreja madura nesse sentido. Ela foi muito bem preparada pelo apóstolo Paulo. E ela estava ali analisando, vigiando e comparando tudo o que se pregava com as Escrituras. É nesse sentido que a igreja de Éfeso certamente colocava à prova aqueles que se declaravam apóstolos, no tocante à doutrina, também em relação à sua conduta. Normalmente, falsos mestres, falsos profetas, nem sempre estão nos púlpitos e nem sempre são pregadores famosos. Falsos mestres, falsos profetas estão presentes dentro da igreja com as suas ideologias, dividindo opiniões, confundindo a doutrina dentro da igreja e colocando pessoas contra a própria liderança da igreja. Os falsos mestres, eles são dissensores por natureza. Eles não conseguem agir diferente, porque uma das características do falso mestre, do falso profeta, é que ele não se submete à autoridade de ninguém. Ele age de forma independente e ele sempre está tentando seduzir pessoas para formar o seu grupo e dessa maneira, então, conduzir um estado de rebeldia contra a igreja, contra a doutrina da igreja. Então, nós encontramos, por exemplo, em Mateus capítulo 7, verso 15, 1 João 3, 10, 1 João capítulo 4, verso 8, essas observações, essas percepções quanto à conduta dos falsos mestres. Também a audiência deles
né? Quem é que dá ouvido a eles? Quem é que os seguem, né? É importante, porque pessoas sérias e tementes a Deus, que amam a palavra do Senhor, não seguem os falsos ensinos. Essas pessoas não se submetem a qualquer vento de doutrina. Então, uma das percepções que nós temos no Novo Testamento sobre como a igreja colocava à prova os falsos mestres era observando a sua audiência, o núcleo de pessoas que apoiava, né, esses mestres. E isso é importante para ser observado, inclusive, nos nossos dias, na minha igreja e também na sua igreja. Qual é a audiência, né? Quem realmente está seguindo essas pessoas? São pessoas tementes a Deus, sérias na doutrina evangélica, ou são pessoas superficiais, maldizentes, rebeldes e que não se importam com a verdade? Essa era uma das características que a igreja primitiva observava no tocante aos falsos mestres. O verso 3 enfatiza a perseverança do verso 2. No verso 2 nós lemos que Cristo conhecia aquela igreja na sua perseverança e como ela não suportava homens maus e que colocava à prova cada um deles. No verso 3, Jesus diz para a igreja de Éfeso: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Esta é a ênfase aqui do verso 3 em relação ao verso 2. Ela não se permitiu esmorecer. No meio de todas as tribulações externas que ela já estava sofrendo, de perseguições intensas, de retaliações, de incompreensões, de ameaças, né? A igreja ainda estava sofrendo internamente com homens maus, com falsos mestres. E muitos de nós, na verdade, né, quando sofremos pressões externas e ainda temos problemas dentro de casa, muitos de nós acabamos sucumbindo, desanimando, entregando os pontos. Mas esta igreja, ela era de uma virtude tão sólida que ela não se permitia esmorecer, ou seja, ficar fisicamente cansada ou emocionalmente desanimada. Quanto mais pressionava essa igreja, quanto mais perseguia essa igreja se fortalecia. E era exatamente essa virtude reconhecida. Ela não suportava homens maus e era conhecida pelo seu trabalho laboral, por um trabalho realizado sob fortes pressões, mas era realizado. Essa igreja testemunhava Cristo naquele contexto, mesmo em meio a tantas e intensas perseguições. Éfeso era ortodoxa na teologia e no serviço, mas lhe faltava algo que, se não fosse suprido, poderia arruinar sua capacidade de suportar por mais tempo todas essas virtudes que nós já vimos aqui. Isso nos leva ao verso 4, quando nós identificamos uma crítica ou uma condenação da parte de Cristo contra a igreja. O verso 4 diz: tenho, porém, ou seja, eu reconheço que você tem virtudes, eu reconheço que o seu trabalho, que você não pode suportar homens maus e que você tem colocado à prova a cada um desses. Mas eu não posso deixar de reconhecer também que há algo em ti que eu não aprovo e que eu condeno. E é exatamente isso que nós lemos no verso 4, que diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Cristo declarou ter algo contra aquela igreja, razão pela qual ele era o seu opositor. Imagina uma igreja que tem como opositor não o diabo, não os falsos obreiros, os maus obreiros, não as autoridades políticas que perseguiam a igreja, mas o próprio Cristo, com toda a sua autoridade. Ele tinha algo contra aquela igreja. Então nós temos aqui no verso 4 uma advertência bastante severa e crítica contra a igreja naqueles dias. O verbo abandonar aqui é uma palavra grega que significa sair, partir. E esse verbo, ele enfatiza um ato pessoal e responsável. Não é um ato que você foi obrigado, mas que você escolheu praticar, realizar e exercer. A igreja não perdeu o amor
Pelo contrário, ela abandonou o amor a Cristo. E nós ficamos perguntando como uma igreja com tantas virtudes poderia ter, ainda com tantos trabalhos, sob intensas perseguições, discernindo os maus obreiros e os tratando com disciplina, poderia fazer tudo isso sem o amor de Cristo. A carta de Cristo para a igreja de Éfeso nos prova que é totalmente possível a qualquer igreja fazer uso de todas as suas atribuições institucionais e ainda assim estar vazia do amor de Cristo. 3 problemas que nós encontramos aqui na igreja. Primeiro, aquela igreja, ela não se permitiu esmorecer no trabalho, mas ela se permitiu esmorecer no amor de Cristo. Isso é sério, isso é bastante grave para qualquer igreja, isso é bastante grave para a minha vida, isso é bastante grave para a sua vida. Nós sermos vigorosos no trabalho e nós sermos desanimados, descomprometidos e vazios do amor ao Senhor da nossa vida. E era assim que a igreja de Éfeso estava vivendo, infelizmente. Mas graças a Deus, nós temos isso registrado na palavra de Deus, pois serve de advertência a todos nós, para nós não entrarmos no mesmo caminho. E se já entramos por esse caminho, ainda há tempo de nos arrependermos. É isso que nós veremos mais adiante. O segundo problema que nós vemos aqui é que, para manter as obras, menosprezou a aliança, inverteu as prioridades. Isso que nós chamamos de mau pragmatismo, quando valorizamos mais o resultado das obras do que os princípios que devem regê-los. E aqui, qualquer um de nós está sujeito a enveredar por um caminho que Cristo não aprova. Quando invertemos em busca de números, em busca de reputações, em busca de aprovações alheias, em busca da sustentação dos nossos empregos, podemos nos submeter a essas tentações, negociando a doutrina de Cristo, negociando a verdade de Deus, negociando o verdadeiro testemunho da palavra de Deus, para ter audiência, para ter arrecadação e para ter o nosso nome reconhecido. Seria trágico para qualquer igreja e seria trágico para qualquer pastor entrar por esse caminho das seduções materiais, físicas e vaidosas, se esquecendo do essencial, que é o amor a Cristo e a fidelidade à sua palavra. E esta igreja, ela menosprezou a aliança e inverteu as prioridades. Em terceiro lugar, seu trabalho gradualmente passou a ser meramente mecânico, sem intimidade com seu Senhor. Ela era uma igreja ativa, era uma igreja comprometida com um testemunho, mas ao mesmo tempo ela não tinha intimidade com seu Senhor. Ela escolheu abandonar o seu amor a Cristo, e isso é bastante sério. Olha que nós lemos, por exemplo, de Cristo em Marcos, capítulo 3, versos 13 ao verso 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, ele chamou. E qual foi a finalidade primeira de Cristo ao chamar os seus discípulos? Eles vieram para junto dele. E então, verso 14, designou 12 para estarem com ele, e só depois para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. A primeira exigência de Cristo diz respeito à intimidade. Os discípulos tinham que andar com Cristo, estar com Cristo, ouvir Cristo, ter intimidade com Cristo, para depois serem designados a realizarem obras. Ou seja, o ser, a intimidade, o princípio, deve antecipar as obras, as metas, os números. E quando nós invertemos isso, nós criamos um problema espiritual grave dentro da igreja. Podemos ser uma igreja bastante ativa, vigorosa nas boas obras, mas ao mesmo tempo reprovadas no meio de todas elas pelo Senhor da igreja. A intimidade com Cristo vem em primeiro lugar. Então, diante desta severa advertência de Cristo contra a igreja agora recebe uma palavra de conselho. E essa palavra está no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. A igreja de Éfeso, na aparência, era muito espiritual, por ter sido vigorosa nas obras. No entanto, era culpada de um pecado muito sutil e oculto. Esse é um pecado difícil de ser percebido, ele é meio que subjetivo mesmo,
que é a falta de amor por Deus. O muito fazer, o muito realizar, e a obstinação por números, alcance de metas e objetivos e estatísticas, tem o seu lugar e tem o seu valor. Mas quando isso passa a ser o mais importante do que a intimidade com Deus, quando isso passa a ser mais importante do que o amor a Cristo, aí sim nós temos um problema muito grave na nossa vida como igreja. E o amor a Deus, ele deve ser demonstrado muito mais pelo interesse de estar próximo. Quando nós amamos alguém, nós queremos estar próximo. Quando nós amamos alguém, nós queremos andar junto, partilhar segredos, alegrias, tristezas. E sem amor não há aproximação. Sem amor não há intimidade. Sem amor não há companheirismo. Sem amor não há lealdade. Mesmo quando todos nós estamos juntos. Mesmo quando todos nós estamos próximos uns dos outros. Porque o amor é o verdadeiro vínculo capaz de sustentar todas as relações. E sem amor por Cristo, aquela igreja, ela estava apartada. Por isso o verbo que se encontra aí no nosso texto, o verso 4 diz, ela tinha abandonado o seu primeiro amor. Ela tinha se apartado, se separado da intimidade com Cristo, seduzida pelas obras possivelmente. Mas o Senhor vê e conhece a sua igreja profundamente. Por isso a advertiu. Verso 5, primeira parte, lembra-te. Primeira palavra de Cristo para aquela igreja, lembra-te. Este é um chamado para o autoexame, uma autorreflexão crítica, a reconhecer a sua verdadeira condição. Lembra-te, eu devo olhar para trás, fazer um autoexame. Você deve olhar para trás e fazer também uma autorreflexão crítica. Lembra-te de onde caíste. Não podemos confessar adequadamente o pecado se não discernirmos adequadamente. O verbo cair aqui se encontra no tempo perfeito. Isso significa dizer que este verbo indica um ato completo com resultados existentes. Ou seja, é um ato que foi realizado no passado, mas os seus efeitos continuam sendo percebidos e sentidos, experimentados continuamente. Não se trata de um estado, de uma igreja caída, mas uma igreja que estava vivendo todos os efeitos desse pecado ainda. Sua condição era de queda, provava e julgava os maus obreiros, mas internamente a sua condição era de queda, pois faltava o principal, o fundamental, o amor por Deus e não meramente ações corretas. Você pode fazer na sua vida tudo de forma correta, atender as pessoas, tomar as decisões corretas, você pode cuidar da sua família, administrar bem as suas finanças, você pode atender adequadamente às suas responsabilidades profissionais, você pode cumprir rigorosamente as suas funções eclesiásticas dentro da igreja, cuidando do ministério, se ocupando com preparações de estudos, você pode fazer tudo de forma correta, mas se a sua motivação não for correta, tudo que você está fazendo é reprovável diante do Senhor, porque o amor deve ser a base, o princípio, e é este amor a Cristo que deve reger todas as nossas ações. E aquela igreja deveria rever o seu passado, suas práticas, seus procedimentos, suas motivações, a fim de perceber, no meio de tantas obras, onde ela tinha perdido o seu amor por Cristo. Segundo, o principal é a comunhão com Deus, e não apenas uma firme unidade institucional. É a firme comunhão com Deus, mais do que uma firme comunhão institucional. A comunhão com Deus vem em primeiro lugar. Importa conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Segunda advertência de Cristo para a igreja. A primeira advertência, lembra-te. Segunda advertência, arrependa-te. Aqui o verbo significa, o verbo grego é metanoel, que significa mudar o modo de pensar. Se para um hebreu, na língua hebraica, a palavra que traduz arrependimento diz respeito a uma mudança de comportamento,
Você está andando numa direção, você percebe que está no caminho errado e você muda a direção, tem uma linguagem mais prática. Para a língua grega, a palavra correspondente ao arrependimento tem a ver com a mudança de pensamento, uma mudança de raciocínio, uma mudança de propósito, uma mudança de decisão. Porque o grego entendia que se nós mudarmos o nosso pensamento, nós mudamos a nossa conduta. Então, toda mudança de comportamento começa com a mudança de pensamento, uma mudança de conceito. E aqui a palavra é exatamente nesse contexto: mudança, conversão, alteração do modo como a igreja estava se vendo e vendo também o próprio Cristo. Significa reconhecer a decisão, opinião ou a condição anterior como errada, aceitar e seguir em direção a um caminho novo e correto em seu lugar. Terceira palavra de conselho de Cristo para a igreja de Éfeso naqueles dias, mas também para nós nos nossos dias, é esta: e volta à prática das primeiras obras. Esse é o terceiro conselho. Ou seja, faça o que fazia no início. O arrependimento tem aqui a indicação do novo caminho que deve ser trilhado. Não se trata de uma reformulação das atividades. Vamos agora replanejar as nossas ações. Não, é uma renovação completa, uma renovação espiritual. Primeiras obras aqui diz respeito a uma palavra grega, protos, que significa primeiro no tempo, lugar ou posição. Ou seja, essas primeiras obras retratam o início da vida de um cristão, mas não inclui aquelas primeiras ações na vida de um crente, consideradas mais importantes. Ou seja, você, uma vez convertido pelo poder do Evangelho, a sua primeira atitude, a sua primeira ação é de buscar a Deus, é de ter comunhão com Ele, mais do que simplesmente realizar obras. Aliás, muitas pessoas, quando convertidas, elas se sentem inseguras de tocar naquilo que é sagrado para Deus, porque elas se sentem ainda incapacitadas para lidar com responsabilidades dentro da igreja. É esse sentimento que precisamos ter, esse sentimento de que nós estamos na presença de Deus como verdadeiras crianças, mesmo quando nós não somos capazes de realizar absolutamente nada. Tudo que nós queremos é o afago da nossa mãe, é o afago do nosso pai, é a presença deles. E essas são as obras para as quais a igreja deveria rever na sua história, voltar ao início das suas primeiras obras, da sua responsabilidade de buscar a Deus e de ter intimidade com Deus em primeiro lugar, mesmo que as suas obras não fossem impressionantes. João relaciona primeiras obras como necessidade de voltar ao primeiro amor. Ele diz: volta à prática das primeiras obras, porque aquela igreja tinha abandonado o seu primeiro amor. Ou seja, volte para a prática do amor, volta às relações de amor, volte aos vínculos do amor, como um apelo de confissão honesto do pecado e arrependimento de vida, pois o princípio é a intimidade com Deus. Ainda no verso 5 nós lemos: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A outra alternativa para a igreja, caso não se lembre, se arrependa e volte ao primeiro amor, é a remoção do seu candeeiro. Trata-se de um juízo divino sobre a igreja. Ela perderá a capacidade de suportar a luz, ela perderá a sua autoridade espiritual. No meio de tantas obras, ela perderá o seu reconhecimento devido e legítimo de ser verdadeiramente luz no meio das trevas. A falta do amor a Deus apagará seu testemunho, pois o candeeiro não pode ser aceso se lhe falta azeite, assim como a igreja não pode brilhar nas trevas sem estar cheia do poder do Espírito Santo. Uma igreja vazia das virtudes do Espírito, do fruto do Espírito, mesmo ativista, mesmo sendo uma igreja frenética nas obras, mesmo sendo, como nós falamos no inglês, workaholic, uma igreja intensamente envolvida com obras, reconhecidamente boas para os homens, se não tiver amor, se não tiver o poder do Espírito,
essa igreja, ela está vivendo uma esterilidade espiritual e o pior, sem perceber, no meio de tantas ocupações, nem se dar conta que ela já perdeu o amor a Deus e agora ela está apenas viciada a uma mecânica ministerial voltada e impulsionada para impressionar as pessoas ou alimentar a vaidade de determinados líderes religiosos, infelizmente. E aí, uma vez que Cristo faz um elogio à igreja, faz uma severa advertência, agora ele faz uma referência positiva novamente à igreja. É o que nós lemos no verso 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esse é o segundo elogio. Cristo tem algo contra a igreja. Ela abandonou o primeiro amor, mas tem algo a seu favor. Aquela igreja odiava as obras dos nicolaítas. Alguns estudiosos pensam que se trata de seguidores de Nicolau, um dos diáconos eleitos pela igreja, identificado no texto de Atos, capítulo 6, verso 5, nos primórdios do cristianismo. Contudo, sua doutrina aqui está associada à doutrina de Balaão, em Apocalipse capítulo 2, versos 14 e 15, algo que nós veremos nos próximos vídeos, conforme está descrito lá em Números também, capítulo 31, verso 16. A palavra é formada por Nico, que significa príncipe, e Laos, que significa povo comum. Tratava-se de manipuladores, pessoas persuasivas que tentavam seduzir os cristãos com suas falsas doutrinas, arrastando-os para a idolatria e para a imoralidade sexual, como nós veremos mais adiante no verso 14. Os nicolaítas, eles tinham uma doutrina e eles tinham uma conduta, eles tinham uma motivação, melhor dizendo, que era de tirar as pessoas da santidade, do comportamento piedoso, para a prática da imoralidade sexual. Então eles usavam de forma persuasiva de doutrinas, de argumentações, para alcançar o seu objetivo e assim dividir a igreja. Tratava-se, portanto, de uma seita antinomiana que defendia a liberdade do cristão contra as regras ou normas éticas em nome do amor livre. E não é muito difícil de encontrarmos nicolaítas hoje em dia, inclusive dentro das nossas igrejas. Pessoas que são contra as regras, contra normas, contra a hierarquia, contra princípios, porque estão impulsionados a um conceito de amor que não é aquele conceito de amor que nós encontramos nas Escrituras, que se traduz em ter os mandamentos e guardá-los, assim como Jesus declarou em João capítulo 14. A igreja em Éfeso tomou uma posição firme contra as obras dos nicolaítas e foi elogiada pelo Senhor. Como já vimos, essa igreja não suportava maus obreiros, falsos mestres, pessoas que se autodenominavam obreiros e autorizados pela palavra de Deus para ensinar. Não. Essa igreja não suportava pessoas com comportamento desalinhado, desajustado e contrariando o ensino da palavra de Deus e a própria autoridade dentro da igreja. E esses falsos mestres, eles eram tratados de forma firme pela própria igreja, porque ela, como diz o texto, odiava a obra dos nicolaítas. E agora, no verso 7, último verso desse texto, nós encontramos um apelo final. Diante disso tudo, o apelo é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é um chamado amoroso para ouvir o que o Espírito Santo está ensinando nas 7 cartas, e não apenas na carta que nós temos aqui de Éfeso. A tradução literal diz: o tiver ouvido, ouça o que Espírito fala para as assembleias. Esta é, portanto, a tradução literal do texto. Notamos que o substantivo ouvido se encontra no singular, mas o que o Espírito diz é para as igrejas plural. Ora, no início, lemos que a carta era para Éfeso. A questão é que essa carta ela seria lida também em todas as demais igrejas, porque o registro aqui do livro de Apocalipse era um registro só. As cartas estavam separadas, mas era um registro só, era um conjunto de escritos, de manuscritos, que deveriam percorrer todas as 7 igrejas da Ásia. Portanto, este texto, destinado de forma pessoal e direto à igreja de Éfeso, seria lido também entre outras igrejas da Ásia. Então, esta mensagem é para todas as igrejas. Essa mensagem é para todas as igrejas do nosso dia. Essa mensagem é extremamente atual para todos nós.
Essa mudança quanto ao número amplia o apelo de cada mensagem e todas as igrejas a todas as igrejas, porque as mensagens são representativas e aplicáveis a todas. Também indica que o Espírito Santo é quem dá testemunho desta verdade, porque diz o texto: ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Ele quem dá testemunho da verdade através das cartas, chamando as igrejas ao arrependimento, consolando e as impulsionando para a frente, em meio a todas aquelas tribulações que a igreja de Éfeso estava vivendo. E termina com esta certeza da esperança: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Cristo lembra a igreja de Éfeso da promessa que lhe aguarda no final, quando ela vencer completamente o pecado que nela cedia. A bênção eterna só poderá ser experimentada plenamente pelo vencedor, ou seja, aquele que vencer o poder do pecado pela obra da cruz. Nenhum de nós é capaz de vencer o pecado sozinho, a não ser que seja pela força da palavra de Deus, a não ser que seja pela obra de Cristo na nossa própria vida. O texto de Romanos 8, 31 a 39 deixa bastante claro como a obra de Cristo é determinante para que com Ele sejamos reconhecidamente mais do que vencedores. Se não for por Cristo, se não for pelo nosso sincero arrependimento aos pés de Cristo, que expia os nossos pecados, que nos justifica dos nossos pecados, que nos livra dos enganos e que nos fortalece no meio de todas as pressões, sejam elas externas, sejam elas internas. Se não for por causa de Cristo e a atuação do Espírito Santo na nossa vida, todo o nosso esforço cai num vazio, como tantas obras da igreja de Éfeso já tinha, na verdade, estavam dando testemunho da sua falta de amor a Cristo, no meio de tantas obras, tanto comprometimento. Como nós precisamos de Cristo, como nós precisamos do Espírito Santo agindo na nossa vida, nos fortalecendo a fé, nos fazendo lembrar, vigiar constantemente a nossa história, para não nos afastarmos do nosso profundo e sincero amor pelo Senhor da nossa vida. O vencedor aqui não é aquele que faz muitas e boas obras, mas o que abandona o pecado, volta ao primeiro amor, algo que só é possível pela fé em Jesus Cristo, de modo pleno no dia da sua vinda. No jardim do Éden, a árvore da vida estava localizada bem no meio, como está registrado em Gênesis capítulo 2, verso 9. Diz a promessa no verso 7, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Essa é uma promessa que o próprio Cristo faz àquela igreja. Por causa do pecado, Deus expulsou o homem do jardim para que não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. É o que nós lemos no verso 22 do capítulo 3 de Gênesis, bem como o verso 24. Agora, porém, ao vencedor da igreja em Éfeso será permitido comer livremente desta árvore, pois o jardim do Éden foi apenas uma pré-figuração de um paraíso muito maior que Deus criou para os seus, algo que nós lemos lá no capítulo 22, verso 2, especialmente do livro de Apocalipse. Essa é a promessa de Deus a todos os vencedores. E isso ocorre na eternidade, não no tempo, quando Jesus voltar. E é isso que nós lemos no verso 7 do capítulo 21 do livro de Apocalipse. Ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa é a promessa de Deus para todos nós. Esta é a mensagem que Cristo intencionou comunicar à igreja de Éfeso. E essa é a mensagem que ecoa no decorrer dos séculos, por obra do Espírito Santo, chegando a mim e chegando também a você. Que Deus possa colocar no seu coração essa palavra e fazê-lo refletir sobre ela, cuidando para que você não perca o amor a Cristo no meio de tantos afazeres, de tantos compromissos, de tantos objetivos. Que a intimidade do Senhor seja algo tão precioso que você seja capaz de recusar qualquer tentação de perder a oportunidade de cultivá-la. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida como igreja e que, olhando para o testemunho da igreja de Éfeso, sejamos uma igreja forte, vibrante, cheia do Espírito de Deus e que tenha um testemunho
irrefutável de amor a Cristo em toda e qualquer circunstância. Mesmo quando estamos vivendo um período de pandemia no mundo inteiro, de muita aflição e angústia, que nesse momento nos lembremos das promessas contidas na palavra de Deus para todos aqueles que confiam em Cristo Jesus como o Senhor da sua vida. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos orando. Eu peço que, por gentileza, você, por um instante, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra e te pedimos que por ela o Senhor possa fortalecer a nossa fé e nos conduzir como igreja, observando o testemunho da igreja de Éfeso, a fim de andarmos pelo caminho que o Senhor requer de cada um de nós. E que o Teu nome seja glorificado, não apenas pelas nossas obras, mas sobretudo, Senhor, pela nossa intimidade contigo, pelo nosso verdadeiro comprometimento com o Senhor. Nós rogamos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém.